Voltando então com a carta do diabo. Depois da polêmica carta da morte, a carta do diabo vem sendo uma das que as pessoas se assustam quando ela sai. O desenho da carta não define muito o desenho do Papa, com algumas diferenças importantes. O diabo opera nas costas dos assistentes, já o Papa opera, né, de frente, os assistentes estão olhando para ele. O Papa ergue a mão para fazer o quê? Sinal da bênção, para libertar as pessoas, para mandar para o caminho delas, para olharem para os seus conflitos morais. Então, 2 dedos mostrando a dualidade e 3 embaixo mostrando a trindade. Já a carta do diabo, a mão, ela é semelhante a uma garra e ela fica com os dedos, né, em cima de algo, como se mostrasse que ele está indo para dimensões mais inconscientes e que também está preso, né, de alguma forma ali, é uma garra. A mão dele está arrogante, como uma saudação que fizeram, por exemplo, para Hitler, como se ele quisesse ser saudado. O Papa, ele está sentado no trono, cumprindo o ofício, já o diabo está em pé, e ele está no lugar como se fosse aqueles receptáculos que vão pegar as cinzas das pessoas que morreram, que elas foram incineradas, digamos assim. Então, podem ser também o fogo celeste, né, que está tentando trazer luz, trazer orientação, porque, na verdade, o nome, por exemplo, do diabo, assim, sendo relacionado ao lado mais bíblico, é portador da luz. Mas ele sendo comparado com outras mitologias, ele tem uma conotação totalmente diferente. O Papa tem um cajado para fazer o seu ritual, a mão enluvada, e o símbolo que ele tem ali é o da cruz, a revelar que ele detém o poder da confiança da igreja. O diabo segura uma espada. A gente já viu aí espada na Carta da Justiça, já vimos espadas, né, sendo simbolizadas também na Carta da Roda da Fortuna. E a gente já viu o significado de espada. Ele segura ali, mas é mais para mostrar o egocentrismo, o poder do inconsciente. Então, a comparação dos dois aí. A palavra diabo, ela vem dessa parte arquetípica do grego, por exemplo, dividir, abolir, tornar em dois, né? O bem e o mal. Já do inglês, ele vem, já mostra reino Deva, diableri, é a magia negra, diabólico. Ele também é associado ao deus Saturno, né, que é o nome que vai originar o nome de sábado, Saturno, sábado, Saturday, né? E aí que vem todo esse significado aí. E Saturno é, juntamente com Júpiter, um dos deuses mais conhecidos, que se tornam os principais protagonistas da maioria das civilizações modernas. É o Cronos. Daí que vem a palavra crônico. Os egípcios é o deus Sete. No hinduísmo, a Shiva, o destruidor, né? E também no cristianismo, é o Satã. A letra Samek o significado dela é a natureza cíclica da experiência. É a equanimidade que ela traz. O sono. E o simbolismo do 15 é o homem introduzindo na sua vibração particular num conjunto organizado. Essa atividade se situa em oposição ao ritmo universal. Por isso que ele é chamado opositor, né? Ele é contrário
a Deus, digamos assim. Então, quando a gente se coloca em oposição àquilo que é o nosso plano divino. Definição, então. O White diz que é a cadeia de fatalidade da vida material, ser sustentado pelo mal interior e cego para a liberdade do serviço. Significa o habitante sobre o umbral sem jardim místico, ou seja, quando o homem sai do jardim do Éden e daí ele vai para um outro lugar. Quando aqueles que provaram do fruto proibido são expulsos dali. É a vingança, violência, veemência, esforços extraordinários, força, vitalidade, aquilo que é predestinado e que por essa razão não é mal. Então, como se ele já fosse predestinado a fazer aquilo, não é mal no sentido de julgamento. Exemplo, o Judas que precisava atrair Jesus, né? O It ele vai falar sobre o príncipe do mundo material, que não poderia existir sem ele, porque ele está na base de toda a diferenciação entre o indivíduo e o outro. Aquele que diferencia o inimigo da unidade. Aquele que joga os mundos contra o mundo e tendo incitado a pessoa a desejarem ser como Deus. Então indica o instinto que se centra tudo neles mesmos, como se fosse o núcleo ao redor do qual tudo deve gravitar. Então é o egocentrismo, né? Parece que o mundo gira em torno da pessoa. Significado. Ele pode ter dado a característica de Sete, o deus egípcio do mal, que assumia a forma de uma cobra ou um crocodilo. Então, se você olhar a imagem da carta, você vai ver que aqui no início nós temos a pele de serpente ou de crocodilo no tarô de Wirt. Nós temos também aqui uma diferença. O White e o mitológico já tem mais a característica de outra mitologia, né? Vamos voltar lá. Então, quando ele tem a pele da cobra, do crocodilo, é de Sete. Tiamat, a deusa babilônica do caos, também, esse formato, assumia a forma de um pássaro armado de chifres e garras. Então, todos eles vão trazer ali, exceto o mitológico, asas que parecem de morcego. Na cultura judeu-cristã, adotou características mais humanas. Ele é a sombra para a psicologia. Então, a característica humana que ele vai aparecer ali é, né, da judeu-cristã. As asas são como a do morcego, que é voador noturno, evitando a luz do dia, recolhe-se cada manhã em uma caverna escura onde fica pendurado de cabeça para baixo, reunindo energia para as suas traquinadas noturnas. É um sugador de sangue cuja mordida espalha pestilência, cujos excrementos poluem o ambiente. Ataca no escuro e, segundo a crença popular, tem a mania de se enredar nos cabelos das pessoas, causando histeria e confusão. Então, onde tem algo, né, diabólico, está sempre uma confusão. Uma confusão sempre tem um demoninho ali. O rosto dele recorda o deus Pan, né, personagem ligado ao pânico, ao pandemônio. Metade bode e metade humano, né? O rabo que mostra ali já nas características dos seres, né? Que a gente vê, a gente visualiza os seres que estão ali, o rabo nos seres, nas cartas, né? Somente no mitológico que não tem, mas os demais você tem. O rabo mostrando ali o fogo, ele com a tocha virada para o rabo, tá vendo? Então, nós vamos. Isso tudo tem significado. Então, vamos olhar. Então, o rabo, então, é a natureza animal. O fogo que toca o rabo simboliza os desejos baixos, desejos sexuais. As pessoas estão presas ao mundo material, presas ao egocentrismo, aos seus pensamentos, seus medos, a tudo que está reprimido, inibido dentro do inconsciente. E para se livrarem dessa servidão, elas precisam de uma mudança radical. Os dois escravos do tarô lembram assistentes no espetáculo de mágica. O diabo é personagem de caráter muito duvidoso e ambivalente.
Então, eles estão ali, entre aspas, porque eles querem. Os dois estavam nus, né? Que é como Adão e Eva no jardim. O que significa psicologicamente sua natureza primitiva está exposta. Estão sem a natureza do bem e do mal ainda. Aí eles entram em contato com o arquétipo do diabo e conhecem o bem e o mal. O braço levantado é um alerta, inverso à bênção. Então, enquanto o Papa está lá dando a bênção, ele está alertando. Sem o envolvimento diabólico nos problemas cruciais do bem e do mal, não teríamos consciência do ego, não teríamos civilização, tampouco teríamos a oportunidade de transcender o ego através da autocompreensão. Como animais, estaríamos aprisionados para sempre dentro das fórmulas rígidas do comportamento automático. Então, a gente não teria nem autoconsciência, porque a gente não tinha esse conhecimento, a gente viveria como meros animais. Qualquer impulso que se manifeste inconsciente é primitivo, descontrolado, compulsivo e, portanto, potencialmente nocivo. Sentimentos de transgressão, culpa e punição ligam-se à busca da consciência. Então, o fato de ter culpa, de ter sentimentos ruins, é o que nos leva a despertar nossa consciência. É o que nos leva a esse contato de se perceber como as nossas sombras, o nosso eu interior, é o que nos leva a ter luz. Então, toda vez que rompemos com a imagem parental, com as coisas deveriam ou haveriam de ter sido feitas, tudo no passado, quando a gente se sente culpado, quando a gente está no sofrimento, é aí onde nós estamos indo para a luz. E também significa atividade egoísta e devassidão, ser devasso, né? Então, voltamos na próxima aula com a leitura.